Pensa só, e se tivesse um sabotador secreto agindo contra todas as suas metas de saúde e performance? Algo que, sem que a gente perceba, está minando todo o esforço na academia, no trabalho, na vida. Bom, vamos descobrir o que é isso e como colocar um fim nessa história. Essa frase, olha, é bem forte, né? Mas ela aponta para uma verdade meio desconfortável. Um único hormônio pode ser a verdadeira raiz de muitas das dificuldades que as pessoas mais enfrentam hoje em dia. E que frustrações são essas? Talvez soe familiar. Sabe aquela sensação de estar exausto, mas com a cabeça a mil à noite? Ou lutar contra aquela gordurinha na barriga que simplesmente não sai? Ter dificuldade para se concentrar? Ficar irritado por qualquer coisinha? Se olhar no espelho e não gostar muito do que vê? Parece um monte de coisa separada. Mas e se tudo isso tiver uma única origem? E o nome desse sabotador é o cortisol. Mas calma, não o cortisol em si. O problema é o excesso crônico dele, que é abastecido diretamente pelo estresse e pelo ritmo frenético da vida moderna. E olha só, o subtítulo aqui já mata a charada. A questão não é ter estresse, isso é normal. O grande problema é a duração, é viver num estado de alerta que simplesmente nunca desliga. Vamos entender. O cortisol é o nosso principal hormônio do estresse. Ele foi projetado pela evolução para nos dar um pico de energia para a gente lidar com uma ameaça imediata, tipo fugir de um bicho. É basicamente uma ferramenta de sobrevivência. E esse slide aqui ilustra a diferença de um jeito perfeito. O estresse bom é um pico rápido, temporário. A ameaça vai embora, o cortisol baixa. Resolvido. Já o estresse ruim é um estado permanente. O nosso corpo não sabe a diferença entre um leão e a pressão do trabalho, então ele mantém o alarme ligado o tempo todo. Tá, e quais as consequências desse alarme que não para de tocar? Vamos ver agora como o cortisol cronicamente alto vai sistematicamente desmontando o corpo e a mente por dentro. Para começar, o cortisol é catabólico. É o exato oposto de anabólico, ou seja, em vez de construir, ele destrói. Isso significa que ele literalmente quebra o tecido muscular para gerar energia, sabotando todo o esforço do treino. E não para por aí. O cortisol direciona o armazenamento de gordura bem ali na região da barriga. Sabe aquela gordura abdominal teimosa que não sai nem com dieta, nem com exercício? Pois é, pode ser um problema hormonal e não falta de esforço. Aí que está o ponto-chave. É uma relação de gangorra. Quando o cortisol sobe, a testosterona desce. O estresse crônico simplesmente suprime o hormônio que está ligado à nossa motivação, à energia, à libido e à capacidade de construir músculo. De noite, o cortisol deveria estar lá embaixo para a gente conseguir dormir. Quando ele está alto, causa aquela sensação horrível de estar fisicamente exausto, mas com a mente ligada no 220, o que impede um sono de qualidade e cria um ciclo vicioso terrível. E agora, talvez o efeito mais assustador de todos seja no cérebro. O cortisol crônico pode literalmente encolher o córtex pré-frontal, que é a nossa área da razão, e ao mesmo tempo aumentar a amígdala, o nosso centro do medo. Em outras palavras, o cérebro fica estruturalmente mais propenso à ansiedade e pior para tomar decisões. E é aqui que a gente entra numa grande ironia da cultura moderna. Aquele estilo de vida que é vendido como o caminho do sucesso, o hustle, na verdade é uma receita perfeita para o esgotamento hormonal. Esse slide aqui desenha o ciclo perfeitamente. Acordar já cansado, aí tomar um monte de café para compensar, passar o dia inteiro sob pressão, não conseguir relaxar de noite, dormir mal e no dia seguinte repetir tudo de novo. Cada passo alimenta o próximo, mantendo o cortisol nas alturas. Mas os verdadeiros profissionais de alta performance, aqueles que duram no jogo, eles sabem de uma coisa. Eles entendem que recuperação não é luxo e muito menos fraqueza. É uma parte fundamental e estratégica para um desempenho que se sustenta a longo prazo. Certo, mas a boa notícia é que isso tem solução. Então vamos agora para os princípios práticos de alto impacto para a gente conseguir sair desse estado de alerta constante e retomar o equilíbrio. E para entender a importância do nosso primeiro pilar, olha só para esse número. Uma única noite mal dormida pode aumentar o cortisol em até 45% no dia seguinte. Agora imagina um efeito disso por semanas, meses. Então, a solução está baseada em 4 pilares. Primeiro, sono. De 7 a 9 horas, ponto. Isso é inegociável. Segundo,
Caminhadas diárias, um movimento leve, de preferência ao ar livre, para sinalizar segurança para o corpo. Terceiro, cafeína. Cortar o café depois do meio-dia é crucial para deixar o ciclo hormonal natural acontecer. E quarto, treinar de forma inteligente, o que significa valorizar a recuperação, tanto quanto o próprio treino. E além desses pilares, existe meio que uma caixa de ferramentas de suporte. Nela tem suplementos como magnésio e a ashwagandha, que é uma erva que ajuda o corpo a lidar melhor com o estresse. Tem também técnicas de respiração para um alívio imediato do sistema nervoso. E algo fundamental, a conexão social, que libera a ocitocina, um hormônio poderoso que funciona como um antídoto natural para o cortisol, trazendo calma e segurança. Ok, mas como é que a gente coloca tudo isso na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como seria um dia estruturado para manter o cortisol sob controle. A rotina ideal começa de manhã com um pouco de luz do sol, uma caminhada e longe do celular. O último café é antes do meio-dia. O treino vem à tarde e depois já começa o processo de desacelerar. À noite, o foco é relaxar de verdade, longe das telas e dormir num ambiente propício. São pequenas escolhas que, quando somadas, fazem uma diferença gigantesca. E vale a pena reforçar. Adotar esse estilo de vida não tem nada a ver com ser fraco ou preguiçoso. Tem a ver com ser estratégico, ser inteligente e gerenciar o próprio corpo como o sistema complexo que ele é. Um sistema que precisa de manutenção para funcionar bem. Essa metáfora aqui resume tudo de forma brilhante. Um motor que é forçado ao limite o tempo inteiro, sem descanso, uma hora ele vai quebrar. O corpo humano não é diferente. Para ter um desempenho que dura, é preciso gerenciar o estresse. No fim das contas, tudo se resume a esta reflexão. O corpo está trabalhando a favor ou contra os objetivos? E como a gente viu, a resposta para essa pergunta é, em grande parte, determinada pelos níveis de cortisol. A escolha de gerenciar isso pode definir todo o resto.